Bora lá, meus guerreiros! Oi, tudo bem? Eu sou Liz. Este é o canal Taroteca Mar e Lua, onde eu trago os meus estudos de tarô, tá bom? São estudos. Então, logo eu vou estar disponibilizando e-books aí de traduções, tá? O que você quiser, já tem um aí encomendado. E as traduções a gente faz também. E aqui no canal você vai acompanhando comigo os estudos, tá bom? Pode acrescentar, vamos fazer uma turma aqui de estudante, tá? O 19, a carta da inocência, a gente segue aqui no tarô de Osho, tá? E depois tem muito mais para nós. Aqui a tarô de Osho, ela vai corresponder à carta 19 com a carta 19 dos arcanos maiores do tarô tradicional. Eu trouxe aqui esse Rider-Waite bem aquele bem dos desenhos originais mesmo, para você ver a carta do Sol como é que é. Tá, mas nós não vamos ler o Rider-Waite, é só uma curiosidade, você depois estuda, tem no canal também. E aqui o Osho posicionou nessa posição 19 dos arcanos maiores. Por que eu sei dos arcanos maiores? Por causa da cor aqui que você vai acompanhar no primeiro vídeo dessa série do Osho, onde a gente decodifica as cores e as mensagens e as correspondências aqui no primeiro vídeo. Então, por isso eu não vou repetir. Ele fala da inocência, tá? A inocência, gente, assim, ó, primeira coisa, eu imagino você tirando essa carta aqui, né? Tal posição, caiu essa. Aí você vai falar da inocência, sobre a inocência, mas eu não sei se você vai conseguir entender inocência olhando para essa figura. Então, por isso que tem que estudar, né? Tem que dar uma olhadinha lá no manual. Sempre que você comprar um tarô, dá uma olhadinha no manual, veja o que aquilo significa e depois você desenvolve a tua intuição aí de acordo com o que você convencionar for melhor para você. Mas aqui, você veja bem, onde que você vai enxergar a inocência aqui numa pessoa dessa idade, com essa sabedoria, como que uma pessoa com essa sabedoria, que aparenta esse senhor aqui, pode ser inocente. Então você vê que é inocente quem? O bicho? O bicho tá inocente ali, é um louva-a-Deus, né? Um louva-a-Deus que não é um bicho tão inofensivo assim. Eu pelo menos morro de medo de louva-a-Deus, não sei nem porquê. E aí você pensa, o louva-a-Deus tá inocente porque ele vai fazer o que com o louva-a-Deus, né? Porque a gente pensa em inocência é tudo. Se você olha essa figura, se não tivesse essa palavra, que é a última coisa que você dizer é inocência, né? Então, o que acontece? Tá? Aqui é bem fácil para eu explicar para você. A inocência de quem já adquiriu toda a sabedoria e não tá mais ligando para as coisas. Porque, por exemplo, você ia falar inocência e ia pensar numa criança, tá? Vamos com calma. Eu ia pensar numa criança, não, mas inocente na hora já vem um bebê, né? Uma criancinha inocente, pequenininha, né? Quanto menorzinha, mais inocente, né? Mas a inocência que ele fala que é justamente isso, que a inocência da criança realmente ela existe. Só que ela é uma inocência que ela será corrompida ao longo da vida, cada vez que a vida vai dando uma chapuletada na gente, a gente perde um pouco da inocência. Todos os dias, estamos velhos, estamos levando, né, bordoada e acabando sempre com o restinho de inocência que a gente tem em todas as situações. Não vou ficar aqui enumerando, porque você vai parar e você vai pensar. Pense quantas vezes hoje você foi inocente com alguma coisa e você ainda levou. Se não tivéssemos inocência, nós não levaríamos golpes, as pessoas não nos enganariam nunca, né? Então, quando uma pessoa chega nesse ponto aqui, então já não é mais essa inocência que pode ser interrompida. Ele está falando aqui da inocência plena, de alguém que teve profunda experiência na vida e não precisa ser mais infantil para ser parecido com uma criança. Ele sabe tanto que ele pode usufruir. É um ponto que você pode usufruir daquilo que você realmente é. Libertar-se das... Aqui o bicho, ele tá brincando com um bicho perigoso, mas ele sabe que aquele bicho não vai lhe fazer mal, né? Nós temos tantos medos. E como é que ele sabe? Porque ele já não precisa mais fazer aquela personalidade.
né? Persona, você já se, aqui ele já chegou, isso é do Zen, isso, você abandonar tudo que foi dado, tudo que os outros nos deram, aqueles medos, né? Você vê que ele tá ali, não tá com medo, né? Aquele medo que a gente tem desse bicho foi adquirido. Será que o bicho vai mesmo fazer mal pra gente se a gente pegar o bicho, né? Não precisa ter, na verdade. Um medo é um medo que não precisa. Então, essa inocência que essa carta fala é a da plenitude, onde já se aprendeu tanto que não precisa-se mais de demonstrar personalidade para ninguém. Você é como se fosse uma criança renascida, só que sem mais o perigo de ser corrompido. Por isso ela está lá no sol, né? Uma vida plenamente vivida, e que, ó, vou ler ali do livro, a inocência, porém, de uma vida plenamente vivida tem um quê da sabedoria e da aceitação do milagre da vida em eterna mudança. Então aqui é saber que a vida modifica, compreender a vida sem revoltas, sem se corromper mais. A tua sabedoria não é mais corrompida. Então, para ler a carta como a energia de uma leitura, né? Sempre a gente tira assim, porque tem que cuidar, tá? Quando a gente estuda tarô, porque a gente começa principalmente assim nessas filosóficas, né? A gente vai na filosofia, vai, mas e o sentido prático da interpretação da carta? Porque daí sai ela lá numa leitura de tiragem, por exemplo, a energia, né? A energia da inocência, né? O que você vai discorrer agora que você sabe o significado da carta? Né? Dá pra ler isso como o seguinte: alguém que não tá mais tão preso às coisas que os outros acham que tem que ser. Né? É alguém que já tá assim, não tá naquele, alguém que tá desfrutando daquilo que realmente é naquele momento. É uma energia de desfrutar daquilo que se sabe, daquilo. Então nós não precisamos esperar nós chegar nesse ponto aqui de ser tão sábios que não. Nós podemos viver dessa forma, sem deixar as coisas do mundo nos corromperem tanto. Se a gente tiver num momento assim, ou se a pessoa amada tiver num momento assim, ou se a pessoa tiver ali numa leitura ali de trabalho, de saúde, alguém que tá relax, né, com aquilo que realmente é, não tá ligando para os outros, não importa. Então veja quanta coisa você pode explorar depois que você dá uma simples leitura profunda ali no que ele traz no livrinho que acompanha o deck, tá bom? E se você não tem o livrinho que acompanha o deck, porque tem muita gente que compra sem ter o livro, tá aqui, a gente traz aqui tudo que eu falei, eu falo aqui, não estou inventando nada, não é minha intuição que está falando, tá? É a minha intuição, você vai ver falar lá no meu canal de leituras, que é o Cartas Mar e Lua. Aqui é o que está trazido no livro, tá? Da parte daqui você desenvolve. E se desenvolver coisas legais, o pessoal costuma colocar aqui pra mim, eu adoro, tá bom? Um beijo, fica assim essa carta por hoje, tá bom?